E aí, Nerd, tudo bem com você? Eu não tô bem, não. Aconteceu uns bagulho aí num tal episódio do The Walking Dead que não dá, né? Então, esse vídeo não tem música de intro, não tem nada. Só vai então, bora pro vídeo. O quarto episódio de The Walking Dead tem o poder de nos deixar extasiados com tudo que acontece naqueles 40 minutos. Tudo gira em torno do rei Ezequiel e a mistificação que ele criou em torno do posto de rei. Inicialmente a gente vê uma cena que traduz muito o que nós vamos ver no decorrer do episódio, que é o rei Ezequiel colocando peça por peça das suas roupas até se tornar o rei, até ter o visual de um rei. Isso demonstra as camadas que ele tem, seus medos, suas lutas, suas necessidades de conquistas, tudo aquilo que ele tentou conquistar durante esse tempo, as mentiras que ele carregou, tudo isso ele carrega junto com ele e a roupa faz parte disso. Um pouquinho mais à frente a gente vê o rei Ezequiel fazendo um discurso muito emocionante com relação à guerra, falando que eles iriam ganhar, que era só eles permanecerem juntos, inclusive aquela história do eu ainda sorrio, né? Mas a gente também vê uma quebra naquele momento. Ao mesmo tempo que os soldados estão abraçando o rei Ezequiel, existe um contraste com o que acontece no campo de batalha, onde a gente vê todos os soldados estirados no chão mortos. E uma coisa interessante a esse respeito é que finalmente, depois de 3 episódios, algumas mortes tiveram realmente um peso pra gente. A gente conseguiu sentir a falta dessas pessoas, porque antes de mostrar as pessoas mortas, o episódio nos diz que eles tinham uma família, eles tinham pais, tinham mães, filhos, esposa, então eles eram pessoas comuns que estavam se sacrificando, se colocando na frente por um bem maior em nome do rei Ezequiel. E é exatamente essa problemática que vai trazer uma consequência muito grande pro rei. Mano, quando eu vi aquele monte de corpo estirado no chão, eu falei, mano, acabou, já era, o reino acabou, não tem soldado, tá ligado? E ao mesmo tempo eu senti um pouco do arrependimento que provavelmente o rei Ezequiel tava sentindo. Provavelmente não, ele com certeza tava sentindo o arrependimento no momento que ele viu todas aquelas pessoas morrendo. Você tem ideia, velho? Todo mundo morreu, todos os soldados morreram, com exceção de Carol, Jerry e Ezequiel. Todos morreram. Nos quadrinhos acontece algo muito parecido com isso, mas eles não conseguem passar 10% do que o episódio consegue passar pra gente. Inclusive acontece algo no episódio que eu já esperava que iria acontecer, mas que ainda assim é doloroso, e é exatamente disso que a gente vai falar agora. Nos quadrinhos, o rei Ezequiel levanta no meio daquela multidão de mortos e começa a fugir porque os salvadores tinham acabado de ver ele. Nessa de fugir, ele acaba chegando num córrego que tá lotado de zumbi, e ele provavelmente morreria se a Shiva não tivesse chegado, que é a heroína nessa história. A Shiva chega e começa a retardar uns zumbis para que Ezequiel fuja, e acaba que acontece a mesma coisa que acontece na série. Ela é rodeada pelos zumbis e morta. Ah, cara, pior que eu sabia disso. Eu achava que isso não ia me afetar, eu não ia, tá ligado, ligar pra isso, porque eu já sabia que isso ia acontecer. Triste ilusão. E depois de lutar muito, correr, se esconder, e brigar de novo, e lutar de novo, e entrar em tiroteio de novo, Carol, Jerry e o rei conseguem um abrigo e depois eles vão pro reino. Mas existem pontos menores nessa trama que eu preciso destacar porque é realmente importante pra trama da temporada em si, não só do rei. A Carol sumiu no meio do massacre. Acontece que ela tava entrando no prédio pra vasculhar, pra ver se tinha alguém ou alguma coisa. E provavelmente o massacre começou quando ela já estava lá dentro, então ela não correu risco de vida nenhum. Só que lá dentro da base, lá dentro daquele prédio, a Carol descobre algo interessante. Aquela .50 que os salvadores usaram para fazer aquele massacre não é a única. Eles têm mais metralhadoras daquela e eles provavelmente usariam ou usarão ainda para limpar o santuário daqueles zumbis que infestearam aquele lugar. A Carol consegue matar alguns dos salvadores dentro da base, só que acontece que existiam alguns outros salvadores, então aqueles outros que restaram encurralam a Carol dentro da base e ela fica meio que inerte. Depois de tomar controle da situação, ela olha pra fora e vê Jerry e o rei Ezequiel correndo um grande risco. Então ela tem que escolher salvar os dois ou tomar a arma dos salvadores. Ela escolhe por salvar os dois e acaba que os salvadores fogem com a arma. E é aí que surge Daryl e o Rick, a dupla dinâmica. Eles aparecem, veem que os salvadores estão fugindo e vão atrás deles. E numa cena digna de filme de ação, eles conseguem tomar a arma e para por aí. A gente vê que existe uma tensão ali entre o Rick e o Daryl que provavelmente vai ser desenvolvido no próximo episódio. Nesse episódio nós temos uma referência de histórias em quadrinhos um tanto quanto pesada. Sabe aquele momento que um homem esquisito pega o rei Ezequiel no campo de batalha? Então, tem um momento que ele diz, a sua cabeça numa lança. Isso é uma claríssima referência às histórias em quadrinhos, quando acontece a Guerra dos Sussurradores. O rei Ezequiel tem o mesmo fim que esse homem fala. Seria isso uma profecia? Seria isso uma dica do que pode vir a acontecer no futuro próximo? Bom, a referência nós temos aí. Agora eu quero fatos. Esse, sem sombra de dúvidas, foi o episódio mais emocional até agora, e eu acredito que a série precisa disso. As coisas não podem ser levadas como se fosse algo normal. Isso é guerra. A gente precisa ter os elementos de uma guerra. Medo, desespero,
angústia. Essas coisas nos fazem mergulhar no mundo que eles estão vivendo, nos faz sentir o que eles estão sentindo. E esse episódio foi muito bem sucedido em fazer isso. Com certeza esse arrependimento do Ezequiel vai ter mais desdobramentos. Ele com certeza vai receber um tapa na cara, literalmente, e provavelmente vai ser da Carol, e a gente vai ter que esperar pra ver o que vai acontecer daqui pra frente. E acabou, eu espero de coração que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você for novo por aqui e compartilha com todos os seus amigos, porque isso ajuda demais na divulgação do canal. Ah, e não se esqueça de me seguir nas redes sociais, porque se o YouTube não avisar você que tem vídeo novo por aqui, eu te aviso por lá e de que hora você vai estar me conhecendo melhor. Então é isso, até a próxima, valeu!